Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. Você conhece uma pessoa autista? Sabe como incluir ou ajudar essas famílias? Pois bem, com certeza você tem um vizinho, um primo ou filho de um casal de amigos que tem o transtorno do espectro autista, o TEA. E diversas ações que realizamos no cotidiano podem contribuir para manter o equilíbrio do autista. Por isso, a campanha do Abril Azul é tão fundamental para contribuir com essas famílias. É um mês voltado à conscientização, desmistificação e esclarecimento sobre o transtorno. Convidamos para o podcast Aqua Saúde dessa edição Maria Raquel Sereno, que é supervisora multidisciplinar no Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças, Uninar, no Maranhão, para explicar sobre o tema. Maria, o que é o autismo? Bom, o transtorno do espectro autista, na verdade, ele não tem ainda uma causa definida do que poderia ser fechado do que é o autismo, né? Na verdade, existem várias vertentes que falam sobre isso, mas a gente tem alguns acometimentos nas crianças que geralmente desenvolvem hoje em dia está mais precoce, né? Entre 1 ano e meio e 2 anos, que são dificuldades de fala, de interação social, então, em alguns casos de agitação e agressividade. Então, inicialmente, são esses casos que vêm aparecendo cada dia com mais frequência, e as mães vão identificando e procurando os serviços, né? Então, eu diria que são crianças que fogem um pouco da linha do desenvolvimento, como é que a gente pode dizer, padrão do que a gente observa nas outras crianças. Então, elas fogem um pouco dessa linha, principalmente o que chama a atenção das mães é a dificuldade da interação social e da fala, né? Que elas atrasam um pouco ao se comunicar com outras pessoas. Certo. E quais são os profissionais que uma mãe que desconfia que seu filho pode ter o autismo pode procurar? E quais os tipos de tratamento, né? Eu sei que variam de acordo com os graus também. Você podia falar sobre isso também. Isso. Inicialmente, como eu falei, a mãe procura primeiro pelo que chama atenção, que é o distúrbio da fala. Então, elas, em regra, procuram o fonoaudiólogo. Mas eu diria que para as mães, o inicial seria procurar um neuropediatra. Geralmente é o neuropediatra quem é o responsável por fechar o diagnóstico, embora sozinho ele não consiga, né? Então, inicialmente, o neuropediatra, ele faz a observação nessa criança e ele encaminha alguns profissionais da equipe multidisciplinar. Então, necessariamente, ele precisa de um apoio do terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, o psicopedagogo, o psiquiatra infantil, tá? E alguns exames complementares. Isso tudo vai ajudar ele a fechar um diagnóstico. Porque não tem como ele chegar inicialmente, olhou a criança e falou, não, essa criança possui TEA. Ele precisa realmente de todos esses profissionais junto com ele para poder fechar o diagnóstico. Até porque o tratamento, por se tratar de um transtorno e não de uma doença, ele não tem cura. Então, o tratamento é para o resto da vida as terapias. Então, o grupo de profissionais que vai tratar essa criança, possivelmente adolescente e adulto, são esses profissionais da equipe multidisciplinar. Então, eles ajudam o médico a fechar o diagnóstico e eles que vão tratar a criança com as terapias necessárias para ele o resto da vida, onde ele vai precisar se adequar, né, como a gente costuma dizer, se condicionar a realizar as tarefas da vida diária e conseguir futuramente ingressar na escola, faculdade e trabalhar. Certo. E qual a importância de fazer esse tratamento multidisciplinar para o desenvolvimento da criança? Então, a gente tem que levar em consideração sempre o nível de comprometimento da criança, né? O tratamento ele sempre vai girar em torno disso, porque ele pode ser desde uma terapia mais simples a uma terapia que vai, de fato, condicioná-lo a tudo, como se fosse uma reeducação da criança. Ela vai ensinar a criança tudo de novo. Então, primeiro tem que avaliar o nível, né, do comprometimento que ela tem, os sintomas também do que ela vem apresentando, os sinais, na verdade, não são os sinais do que ela vem
apresentando, e tem como objetivo promover principalmente a independência dessa criança, como eu falei antes, condicionar essa criança à realidade do que ela tem, das limitações que ela tem. Então, ele pega essas limitações que a criança tem, condiciona e não faz delas mais limitantes. A criança começa a se enxergar de uma nova maneira e aquelas limitações que ela apresentava no começo, ela deixa de ter. Então, a gente consegue melhorar a comunicação dessa criança, porque ela precisa se expressar conforme as necessidades que ela tem e as emoções que ela tem. Porque a agitação da criança, às vezes, é por ela não conseguir expressar o que ela está querendo. Então, ela tenta, a pessoa que está do lado dela, a mãe, o pai, o amigo, não consegue entender, então ela acaba entrando num quadro de agitação e de movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipado, e ela não consegue sair daquilo ali, justamente porque ela não consegue se expressar. Então, esse é um ponto bastante importante, que é conseguir fazer a criança melhorar a comunicação dela. Com isso, ela consegue melhorar a interação social, consegue fazer amigos, criar vínculos, né? Se sentir confortável na presença de outras pessoas que estão ao redor dela. E qual que é a importância dos familiares apoiarem esse tratamento? Porque uma parte é feita nas clínicas com os profissionais, mas outra parte é em casa, né? Eu acredito que se não tem esse trabalho conjunto, não funciona tão bem, né? Os resultados não são tão satisfatórios. A gente costuma dizer que metade do tratamento é feito pelos terapeutas e a outra metade do tratamento é feito em casa. Então, assim, a gente percebe uma diferença muito grande quando a gente tem aquela mãe, aquele pai realmente dedicados a dar continuidade no tratamento em casa. A criança, ela realmente se condiciona em todos os aspectos. Então, os pais que são como é que eu posso explicar? Os pais que são bem dedicados a não desistir do seu filho, a não deixar que qualquer dificuldade, qualquer barreira seja um ponto que vá enfraquecer essa dedicação dele, a criança tem um sucesso muito maior. Levando em consideração também que essa família, no começo, ela sofre muito. A gente costuma dizer que a mãe sofre um luto muito grande, né? Porque ela é a primeira a perceber, mesmo negando para si própria o que ela está vendo, mas ela é a primeira a perceber. Certo. E essa criança, quando cresce, né, na fase adulta, é possível que, de acordo com o grau ou de acordo com o tipo de tratamento que ela fez, ela consiga se tornar um adulto independente? É perfeitamente capaz. Existe uma coisa que a gente costuma bater muito na tecla e que vem sendo cada vez mais comum, que é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, associado à intervenção precoce das terapias, faz com que a criança, cada dia mais, ela fique mais independente e que ela consiga, de fato, ascender profissionalmente, academicamente, muito mais rápido. Né? Hoje em dia a gente tem também as escolas muito mais participativas. Antes a gente sofria, os pais e as crianças sofriam muito, porque era muito excludente o fato de crianças, não só com TEA, mas com qualquer outro transtorno que se apresentasse, não conseguir interagir na escola e não ter um auxílio, né, devido de acordo com o que a criança apresenta. Hoje em dia a gente tem uma participação muito forte das escolas nesse sentido, de fazer com que a criança sinta mais à vontade, de interagir e de conseguir evoluir junto com as outras crianças normalmente, sem qualquer dano ou sem qualquer comprometimento na vida acadêmica futura dessa criança. E o número de crianças que têm a TEA é super elevado, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é uma criança a cada 160. Você acredita que parte dessas mães descobrem, de fato, esse transtorno já na primeira infância, ou acredita que isso chega mais depois, quando a criança já está naquela fase escolar, que precisa estudar mesmo, fazer prova, né? Porque variam de acordo com os graus. Às vezes, se a criança tem um grau mais leve, você acha que tem uma parte das mães que acabam percebendo isso um pouco mais tarde? Olha, acredito que sim. Essas crianças que têm um grau mais leve, elas acabam tendo sim uma dificuldade no diagnóstico delas. Mas por experiência, do que
que a gente vem tratando no Ninar ao longo desses 5 anos que a gente tem de existência, cada vez está sendo mais precoce. Acho que hoje em dia o assunto é muito falado, as pessoas observam mais ao redor. Né? As pessoas chegam lá para a gente, não só as mães, às vezes as avós, às vezes a tia, não necessariamente a mãe. Várias vezes a gente já atendeu tias ou pessoas próximas que falam, olha, tem uma vizinha, então, olha, minha sobrinha, eu percebo, e aí a gente pede para levar lá, para conversar com a gente, para ver o que está acontecendo. Então, eu acho que hoje em dia é um assunto que ele está muito falado, ele é muito visível. Então, hoje em dia não é mais uma coisa escondida, não é mais uma coisa que tenham vergonha de falar. Então, isso está ajudando muito as mães a não perderem tempo, porque é um tempo precioso e que elas não têm a perder. Eu costumo dizer que o tempo na vida da criança com TEA é determinante. Então, assim, quanto antes você descobrir, quanto antes você iniciar, melhor. Então, hoje em dia, elas são muito bem informadas. As mães, por várias vezes, na hora que chegam, elas já sabem praticamente uma porção de coisas, já entram em grupos, já se fortalecem. Então, elas vão uma ajudando as outras. E eu acredito que, a não ser que seja de forma muito leve, sinais muito leves, mas aquelas que já têm pelo menos 3 ou 4 sintomas aparentes, as mães já procuram logo de cara os serviços, porque elas já percebem que tem alguma coisa que não está fluindo como deveria. Principalmente se elas tiverem outra criança em casa. Se já tiver outra criança na família, é muito mais fácil, porque elas já fazem um comparativo com a outra criança. E qual que é a importância de ter um mês dedicado a falar sobre o autismo? Eu acho que cada dia mais as pessoas precisam enxergar o outro lado. Às vezes você olha uma criança que você julga como uma birra, alguma coisa assim, não é. Hoje em dia você acha que é uma bobagem, suspender o uso de fogos de artifício. Tem criança que eu conheço com autismo que já chegou a convulsionar por ouvir barulho de fogos de artifício. Então, às vezes você está numa fila de um banco, você está numa fila de uma loja, alguma coisa assim, e você não consegue ficar muito tempo na fila porque o seu filho não deixa você ficar, porque ele tem muito barulho, tem muita iluminação, tem muita gente falando, e aquilo na cabeça da criança vai virando uma confusão, ele não se sente à vontade, então a mãe não pode ficar muito tempo. Então, assim, a conscientização do que é o transtorno para pessoas que não vivem nesse mundo do transtorno do espectro autista é muito importante. Elas têm que ter noção que, às vezes, você precisa, sim, entrar numa fila de caixa que seja mais rápida, porque você não pode ficar naquele ambiente com a sua criança. E, por muitas vezes, você não tem com quem deixar a sua criança. É só você e a criança, então você tem que levá-la para resolver o que você tem que fazer na rua. Então, você precisa que ela esteja com você, mas você precisa resolver isso muito rápido. Então, existem hoje caixas de lojas de departamento, de uma série de coisas que já tem a plaquinha, onde diz que você pode utilizar dela para poder ser mais rápido. Então, a questão do barulho, do artifício, vai diminuir para ser uma redução do barulho. E você ouviu no podcast Aqua Saúde desta edição, Maria Raquel Sereno, que é supervisora multidisciplinar no Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças, Uninar no Maranhão, sobre o transtorno do espectro autista. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.